Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Pessoal, nós estamos caminhando para a última semana, entramos na última semana de novembro. Domingo que vem será dia 1º, e no dia 1º nós vamos dar início ao último propósito do ano. Está aqui todos os propósitos em cima do altar, sendo para a bênção, para ser consagrado, abençoado. O ano não acabou, como está escrito aqui, ó. O ano não acabou. Quais são as 3 coisas que você não quer levar com você para 2020? Quais são as 3 situações, os 3 problemas que estão aí, que te acompanham, e você não quer levar com você para 2020? É possível. Nós vamos dar início dia 1º, serão o mês de dezembro, será de oração, clamor, buscando definições. Como sempre falamos, 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Ele pode definir tudo em frações de segundos. Agora, é aquela velha frase, né? Tudo é possível ao que crê. Se tu podes fazer alguma coisa, o Senhor respondeu, se tu podes, não é se eu posso, é se você crê. Porque poder, nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa. Agora, a questão é, eu creio? Se eu creio, o que eu estou fazendo dentro dessa fé com obras? Somos nós que clamamos, somos nós que oramos, somos nós que agimos a nossa fé. Então, dia 1º está aí, domingo próximo, início do propósito da mudança, o último propósito do ano. Quais são as 3 coisas que você não quer, está determinado a não levar com você para 2020? É uma grande oportunidade. Então, não só participe, mas convide pessoas que você sabe que está sofrendo, pessoas que precisam de definições. Quem acompanha o propósito da mudança todos os anos sabe que quantos casamentos já foram restaurados, vida conjugal foi restaurada dentro do propósito da mudança, quantas pessoas que estavam caminhando para terminar o ano enfermo e foram curadas, quantas pessoas que terminaram o ano dentro da sua casa própria, situações, dívidas pagas e assim por diante. Então, é uma grande oportunidade de fé e você não pode deixar passar, perder, e está aí, coloca o foco nisso, busque para a semana que vem, convide pessoas que você sabe que precisa de ajuda, que precisa de socorro, busque para estar no nosso meio, dê essa oportunidade, essa chance e seja o canal para essa mudança na vida daquele que precisa de mudança. Amém, pessoal? Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho. Diga comigo, decidiu não se contaminar, que é uma decisão. Decidiu, olha a palavra, decidiu não se contaminar. Decidiu não se contaminar. Decidiu não se contaminar. E aqui, sempre que nós, lembre-se que nós estamos falando, tudo foi deixado como exemplo, como ensinamentos para nós. Os exemplos de pessoas como Daniel, nós falamos a semana passada, estamos falando essa. Por que é tão importante seguir o exemplo de pessoas ou referências como de Daniel? Porque Daniel
tinha o Espírito de Deus, e foi revelado a Daniel não só o sonho de Nabucodonosor, mas foi revelado, para quem não sabe, o livro de Apocalipse de Daniel caminham paralelamente. Viu? Para aquele que não sabe, Apocalipse é os últimos dias, são as revelações dos últimos dias. Ele caminha junto com as revelações dadas a Daniel, que vem no livro de Daniel. Então, o final também está aqui, por isso é tão importante nós estarmos atentos. Então, voltando, Deus entregou pela desobediência a nação de Israel para tratamento a Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, invadiu, destruiu o templo, levou cativo o povo judeu. Dentre esses, foi Daniel, foi um dos cativos. Foi jovem, levado para a Babilônia. Mas olha que coisa linda, mesmo ele sendo levado como cativo, como prisioneiro para a Babilônia, diga comigo, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei mandou servi-los. Não podia, é aquela história, né? Desculpa a palavra que eu vou dizer para você agora. Sabe por que eu caí? Eu caí por causa do fulano. Você caiu é porque você não tinha fé. Você caiu é porque você não tinha alicerce. Você caiu é porque você não conhecia Deus. É por isso que você caiu. Porque quem conhece Deus não cai por causa de ninguém. Você sabia disso ou não? Quem conhece Deus não cai por causa de ninguém. Porque a sua fé é individual. A sua fé é alicerçada. Sabe por que eu parei? Porque eu fiquei chocado. Sabe por que eu parei? Porque eu fiquei escandalizado. Não. Sabe por que eu parei? Porque Deus não me deu essa vitória. Porque Deus não impediu de eu viver, de eu passar por essa situação. Não, porque eu não conhecia a Deus de verdade. Porque quando a gente conhece a Deus, e está aqui o exemplo, mesmo sendo levado contra a sua vontade, arrancado do meio da sua terra, do seio familiar, e levado como cativo à Babilônia, o que leva um homem a decidir não se contaminar com a comida e o vinho do rei? Somente a sua fé. Somente a sua fé. Não importa que Deus permitiu que eu viesse para cá, que eu fosse trazido como escravo ou prisioneiro para essa terra. Eu não vou me contaminar. Eu decidi não me contaminar. Olha a palavra. Decidiu não se contaminar. Repita essa palavra mais uma vez comigo. Decidiu não se contaminar. Não importa que está todo mundo se contaminando, eu decidi não me contaminar. Não importa o que todo mundo está fazendo, eu decidi não fazer. Não importa que é normal para todo mundo, eu não vou fazer. E aí quando nós olhamos e vemos todos os bons resultados, né? Daniel jovem e Daniel velho. Daniel no Império Babilônico, Daniel no Império Medo-Persa, Daniel em cada um dos impérios que foram entrando, ele sempre por cabeça. Por quê? Porque decidiu servir a Deus, decidiu não fazer o que Deus reprova, decidiu não se contaminar. Então, pense comigo, não se contaminar com a comida e o vinho que lhes tinham dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim, diga comigo, de não se contaminar, porque ele entendia que os alimentos do rei eram consagrados aos deuses daquela nação, e ele não queria comer nada consagrado, ele não queria se contaminar, porque ele não queria fazer o que Deus reprova, ele sabia que ele precisava da bênção do Senhor, ele precisava que Deus fosse com ele ali. Então vamos passar. Deus havia feito que o chefe, está escrito Deus aqui? Sim ou não? Então Deus era com ele mesmo naquela situação, e tinha um propósito lá. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor rei,
ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, que eram os 3 jovens que estavam com ele. Faça uma experiência conosco. Durante 10 dias, disse, dei-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminando os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu, diga comigo, Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum, ou sabedoria, inteligência, tem outra tradução. Aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia, diga comigo, sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Espera aí, olha a decisão. Aquela decisão rendeu a eles sabedoria, discernimento, uma unção, uma graça, um favor extraordinário da parte de Deus. Às vezes, parece que para fazer o que Deus aprova, nós estamos ficando para trás. Nós estamos perdendo. Porque imagine, todos os demais jovens que foram separados para um treinamento, foi exigido, foi determinado pelo rei que eles comessem da mesma comida que o rei comia. Imagina, comida do rei, comida real, as melhores comidas, os melhores vinhos. Mas quando Daniel, pelo Espírito Santo, decidiu não se contaminar, e ele teve a coragem, para chegar àquele oficial que foi designado, que foi determinado, que os alimentassem com a comida do rei, ele disse, faça uma experiência conosco, faça uma experiência de 10 dias, sirva a nós somente legumes e água, sirva a nós, e depois, veja você, tire suas conclusões você. E o chefe, Deus tocou e o chefe fez aquela experiência, e ao final dos 10 dias eles estavam bonitos, eles estavam saudáveis, e assim concordou, e ele passou 3 anos, mais de 3 anos, somente a legumes, que era o período de preparação, era o período de treinamento. Aqueles 3 anos de separação, sendo treinados,
para todos os assuntos que envolvia sabedoria na Babilônia, a separação deles, a comunhão com Deus, a decisão de não se contaminar com absolutamente nada e permanecerem na integridade diante de Deus, trouxe a eles, rendeu a eles 10 vezes mais sabedoria do que todos os demais. Sabedoria, discernimento do que todos os demais. E fez com que essa decisão, esse ponto de partida, fez com que Daniel, durante 70 anos em cada reinado, continuasse sempre numa posição privilegiada. Vem cá, olha para mim. É tudo muito fácil a gente ler. É tudo muito fácil a gente falar. Não, sem problema. Para ele foi mais fácil. Como para ele foi mais fácil? É a mesma coisa de você... Vamos lá. Se envolva, nós estamos no mundo. O que as pessoas hoje fazem no mundo? Se contaminam, se lambuzam, porque o famoso todo mundo faz, hoje é normal. É verdade ou não é? Não tem diferença nenhuma. Como essa semana nós fomos surpreendidos com uma postagem de uma pastora, não sei se alguém viu essa postagem, de uma pastora que fez ela estava promovendo, eles iriam fazer um casamento homoafetivo, e aí, como promoção daquele casamento, ela tirou algumas fotos sensuais, nua, mostrando parte do corpo dela. Alguém viu isso ou não? E aí, tentando demonstrar um amor e lutando por uma causa, é o que eu sempre falo aqui, não adianta eu querer abençoar os meus filhos e dar a bênção naquilo que Deus não vai dar. É verdade ou não é? Eu posso até como pai amar, deixar passar algumas coisas que Deus não vai deixar. E aí, vem aquele discurso, né? Aquele discurso de amor, porque isso não tem nada a ver com amor, isso é autopromoção mesmo, né? Na verdade, quem está preocupado com amor realmente tem muita gente sofrendo, tem muita gente gemendo, tem muita gente. Então, como na verdade essas pessoas, na verdade, são empresários que dizem serem pastores, tem uma empresa, tem muito dinheiro, então ostenta, casa em Angra, mansão não sei aonde, carros importados, helicóptero, e etc, 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 e ostenta, e toda essa publicação, e toda essa coisa, milhares de seguidores nas redes sociais, não por causa do cristianismo, mas por causa da sua ostentação, porque é isso que dá seguidores, não é verdade? Não por causa do cristianismo não, mas por causa dos seguidores. E na verdade, para mim, no meu modo de ver, uma coisa não tem nada a ver com outra. Por que você vai fazer um casamento homoafetivo, você tem que mostrar teu corpo? O que tem a ver? Por que eu preciso mostrar que eu estou em forma? Por que eu preciso? Então, qual é o problema disso? O problema disso é que a nossa juventude já está perdida. A nossa juventude já não sabe o que fazer e a quem seguir. E a juventude que não tem, ou aquele que ainda não tem maturidade e não está amadurecido na palavra, olha para isso e acha que isso está tudo certo, é isso aí. É tudo certo. É isso aí, o cristianismo é isso aí. E aí, o que acontece? Nós estamos falando de salvação. É a mesma coisa de você pegar Romanos e rasgar. É a mesma coisa de você pegar obras da carne, Gálatas 5, e rasgar. Tem que rasgar então. Tem que tirar da Bíblia. E não vai resolver. Então nós vivemos uma época em que não há separação. A gente não consegue mais distinguir quem é quem.
Você não separa o verdadeiro cristão, como a gente está vendo aqui, do mundano. Por quê? O que acontece é que a grande diferença hoje é simplesmente porque frequenta uma igreja. Não, e essa não é a grande diferença bíblica. O Senhor vem buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Deus vem buscar um povo, não que estão nas obras da carne, mas no fruto do Espírito, Gálatas 5, 19 e 22. Então, aí aparece, as pessoas olham, porque o amor pelo Evangelho não há, porque eu não dependo absolutamente nada, eu tenho a minha vida, eu sou empresário, eu ostento, eu prego um amor, mas eu não estou onde está a dor, eu não estou onde está o sofrimento, eu não estou onde tem gente gemendo, e eu estou promovendo uma causa contra aquilo que o Senhor fala. Então não há separação. Muitos têm se contaminado. E a sinceridade é essa, tá? Sem discurso machista. Sem discurso machista. Não entendi porque você quer promover um casamento, então, já que você quer, então você vai e faça. Mas o que tem a ver eu tirar a roupa e mostrar que eu estou em forma? Que eu malho, que eu estou sequinha? O que tem a ver? Autopromoção. Autopromoção. Nada mais, nada menos do que autopromoção. E isso tem um preço. Isso tem um preço porque muitas pessoas, para aqueles que... Qual é o problema? O problema é que muitos agora, que já estão em cima do muro, falam assim, é isso mesmo. Olha lá, eles são bem-sucedidos, eles são prósperos, né? E a Bíblia está lá no livro de Apocalipse, tu não sabes que é um pobre, cego, um nu, um miserável, um desgraçado? Está lá em Apocalipse 3. Não sabe? Eu sou rico, de nada tenho falta. O Senhor, não. Você é um miserável, um pobre, um cego, um nu, um desgraçado, e aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, passe colírio nos seus olhos, e assim por diante. Então, hoje não há separação. Hoje está faltando pessoas como Daniel. Hoje está faltando realmente homens e mulheres que decidiram, não é porque todo mundo faz, mas decidiram não se contaminar. Porque é muito fácil se contaminar. É muito fácil você achar que é normal o que não é normal. É muito fácil. Passa, por favor. Não é tão difícil tomar decisões e fazer escolhas. Difícil é de fato demonstrar que você tomou essa decisão. Diga comigo, é manter a decisão através de atitudes. É o que nós sempre falamos, né? Todo mundo em algum momento toma a decisão certa. O problema é manter essa decisão. Todo mundo em algum momento faz escolhas certas. Mas é continuar fazendo escolhas certas. Aí é que está a diferença. Aí que está. Fazer, é como sempre falamos, aceitar Jesus, descer as águas do batismo, todo mundo. Dizer, eu creio no Senhor, todo mundo, em algum momento, mas o problema é, realmente, você manter as decisões que você tomou. Eu tomei uma decisão de viver uma vida separada, em santidade, uma vida com Deus. E manter essa decisão. Entende? Amém? Pode passar. Daniel e seus amigos fizeram suas escolhas e se mantiveram firmes. Pode passar a referência. Diga comigo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa é uma coisa que todos nós precisamos nos conscientizar. Tudo me é permitido. Agora, eu preciso entender que nem tudo me convém. Eu preciso entender o que não me convém. Muita gente pode fazer o que quiser. Mas você tem que buscar discernimento para entender o que não te convém fazer.
o que não te convém fazer. Porque tudo, quando as coisas, quando eu estou citando aí, eu estava vendo alguma coisa sobre isso, porque às vezes as pessoas encaminham isso, né? Vão encaminhando, e essa mesma família, diz que tem uma situação aí, um escândalo bastante grande de o namorado da filha engravidou o namorado da outra, porque estava toda aquela bagunça dentro de casa e virar o que é todo mundo, né? Tudo é muito só a tendência para carne, só ostentação, só farra, bagunça, a filha do pastor com a atriz, com a outra do reality show, e etc, 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 e virou aquela salada toda lá, e o cunhado engravidou a cunhada, e aí virou aquela bagunça toda. Então, nós precisamos ter o discernimento que tudo é permitido, mas tem coisas que não convém. Essa pergunta você deve sempre fazer. Me convém? Me convém? Não, não me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque você já prestou atenção que tem coisas que chega e te domina? Domina a tua mente, domina os teus sentimentos. E tudo aquilo que te domina te escraviza? Tudo aquilo que te domina te escraviza. Você se torna escravo. Muda a tradução, por favor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E aí que está o problema. Muitos têm se tornado escravos. Eu posso, é permitido, sim. Mas tem coisas que já têm dominado e escravizado a muitos. Dominou a vida. Grave essa palavra, diga, volta aqui, diga comigo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Traga isso sempre com você. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Passa, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pode passar? Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Você sabe que Daniel chegou na Babilônia e ele não teve vergonha de se posicionar. Ele não teve vergonha e depois, mesmo após ser colocado numa posição de honra, ele sempre se posicionou dentro da sua fé. Ele não teve vergonha de dizer a Nabucodonosor o que precisava dizer. Quando foi lançado um decreto que nenhum homem podia adorar a um outro Deus senão a imagem de Nabucodonosor, e Daniel orava, diga comigo, 3 vezes ao dia. Quantas você ora? Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando foi lançado o decreto, ele correndo o risco, porque qualquer homem que fosse pego era pena de morte, seria lançado na cova dos leões. Ele saiu e foi para o seu quarto, com a janela aberta, como de costume, e foi orar como ele orava sempre. Ele não fechou a janela, falou, deixa eu fazer escondidinho aqui para que ninguém veja. Se manteve na posição. Nós estamos vendo Paulo falando com Timóteo. Portanto, diga comigo, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Mas você sabe que não é só ter vergonha de falar. Não tenha vergonha de se posicionar dentro do seu estilo de vida cristão. Com medo de ser criticado, com medo de ser rejeitado, de não ser aprovado. Porque a Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me nega,
eu também o negarei. Nós temos que nos posicionar. Eu acho bastante interessante, porque as pessoas têm vergonha de dizer acerca do seu estilo cristão e o ímpio não tem vergonha de dizer do seu estilo pecaminoso. Essa é a verdade. O cristão tem vergonha de dizer, eu passei ontem, vamos lá, cada domingo, eu passei o dia em jejum. Eu levantei essa madrugada para orar. Eu estou num período de separação. E o ímpio chega perto de você e fala assim, passei a noite, ontem, tomei todas. Outro dia eu cheguei na academia, tinha um pessoal fazendo desintoxicação. Desintoxicação. Por que desintoxicação? Desintoxicação da cachaçaiada. Então agora criaram, você pode encher a cara e depois você vem, vamos uma malhação para fazer a desintoxicação. Que agora arruma tudo, né? E a desintoxicação da alma, do espírito, espiritual, como é que faz? Como é que faz? E às vezes existem aqueles que têm vergonha de dizer, não, eu passei o dia em separação. E o outro não tem vergonha de dizer, eu passei o dia em intoxicação. E acha uma vantagem. E, bispo, mas não é normal o outro? Para mim é ridículo. Para mim é ridículo. E todas as vezes que eu vejo alguém e acha a maior vantagem nisso, eu falo, aguarde o futuro. Aguarde. O futuro está aí. É para todos. Porque é só o tempo, né? Lá na frente dirá. Porque a Bíblia deixa claro e a gente, como eu sempre digo, né? A gente não faz outra coisa senão ouvir histórias. Ouvir histórias. São histórias e mais histórias. Tudo a princípio parece certo, parece maravilhoso, tudo parece que vai terminar da mesma forma, que não tem problema nenhum. E é um grande engano, né? Só tem uma maneira da gente terminar bem, estando aqui. O passado, o presente e o futuro está aqui. Então eu tenho que caminhar aqui. Os exemplos do passado, a Bíblia diz que foram deixados como exemplos para nós. E agora tem um futuro, que se eu quero saber de futuro, não precisa ir em profeta, não precisa ir em cartomante, não precisa ser em lugar nenhum. Inclusive não vai aonde não tem futuro, vai aonde tem futuro. Né? Porque tem lugar que não tem futuro. Você vai saber do futuro aqui. E outro dia eu dizia assim para uma pessoa, tem gente que também, ele estuda tanto e fica preso à história. Eu disse, você precisa entender que existe uma vida agora. Fica preso em história não, existe uma vida agora. E que você depende disso agora, você depende da sua comunhão com Deus, você depende do seu encontro com Deus agora. Agora, não fica preocupado simplesmente com história não. É um relacionamento com Deus hoje, agora. Paulo vem e diz, portanto jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa, diga comigo, das boas novas. Você vê que Paulo, ensinando Timóteo, né, que ele estava preso por causa das boas novas. Ele estava preso por causa do Evangelho, não é por fazer nada errado, não é por roubar, matar, lesar os outros. Ele estava sendo perseguido por causa do Evangelho, para não pregar o Evangelho, para não levar a verdade às pessoas. E estava orientando, não se envergonhe de falar disso. Não se envergonhe e esteja pronto a sofrer comigo por causa das boas novas. É por isso que eu sempre digo, né? O nosso sofrimento no hoje, nosso sofrimento deve ser por causa da mensagem da cruz, não por problemas aí que
Muitas pessoas falam, depois que eu vim para Jesus eu estou sofrendo tal. Não, se você está sofrendo, tenta discernir o que é, né? Se é escolha sua, se você não tem feito o que precisa ser feito, se você ainda não aprendeu a guerrear como precisava, como precisa aprender a guerrear, se você não aprendeu ainda a conduzir a sua vida com inteligência, discernimento, sabedoria, se você ainda não aprendeu a palavra, o quanto você precisa aprender, porque o sofrimento é por causa do Evangelho. É por causa disso, e não por causa das nossas escolhas. Escolhas erradas, escolhas que temos feito que infelizmente traz consequências. Então, vamos lá, pode passar. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Diga comigo, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço, diga comigo, pois conheço aquele em quem creio. Será que a gente conhece realmente aquele em quem crê? Por isso que eu disse no começo, quem crê realmente não para. Quem conhece aquele que crê, não cai por causa do A, do B e do C. Viu? Eu desanimei. Desanimou porque você não conhecia Deus. Se você conhecesse, você não teria desanimado. Eu fiquei chocado com o que eu vi. Ficou chocado porque não conhecia aquele que crê. Aquele que conheceu. Ou que você crê. Porque se conhecesse, não ia ficar chocado. Porque a sua fé estaria alicerçada nele. Porque quem crê não para. Grave isso. Por isso, nós precisamos viver uma fé madura. Uma fé alicerçada. Não é fácil, a gente sabe disso. Eu tenho que estar continuamente alimentando a minha fé. Continuamente, porque virão situações e mais situações para sufocar a minha fé, para me fazer perder essa fé. E eu preciso viver esse tipo de fé, uma fé madura, uma fé inabalável, uma fé que não se envergonha, uma fé que decidiu não se contaminar. É esse tipo de fé que nós precisamos. Amém, pessoal? E tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Diga comigo, ao modelo de ensino, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Olha, volta aqui, por favor. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino. Ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Existe um modelo. E se nós não seguirmos as pegadas, os passos de Jesus, que modelo estamos seguindo? Qual o nosso modelo de ensino? Qual o nosso modelo de caráter, de conduta, de fé? Qual o nosso modelo? Pode passar. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram
incluindo Fígelo e Hermógenes, que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Vem cá, deixa eu te falar. Já parou para pensar o que é uma pessoa ser lançada na prisão por amor a Cristo e ele dizer: eu estou preso, mas o Evangelho não. Eu posso estar preso, mas o Evangelho não está preso. E dentro da prisão ser a oportunidade de ganhar dezenas, centenas de almas para Jesus, como Paulo fez. Às vezes uma luta, uma perseguição, uma situação faz com que muitos percam a fé. Uma situação que não gostaria de estar vivendo. Nós estamos falando, desde o início, se você está prestando atenção, nós estamos falando, nós somos o tempo todo bombardeados. Você pensa que pessoas como eu, como pastor, não sou bombardeado também a todo tempo, como muitos de vocês são bombardeados? Porque ser humano é ser humano em qualquer lugar. Ingratidão tem em tudo quanto é lugar. Pessoas ingratas, mentirosas, pessoas maldosas, pessoas que fazem o mal, pessoas que quantas pessoas você ajuda, e é como se você nunca tivesse feito nada. Quantas pessoas você socorre e essa pessoa não se lembra absolutamente nada que você fez. Então, quantas situações, quantas vezes quantas pessoas chegam à igreja, ele não tem mais, ele chega arrebentado, não tem, até a família abandonou. Até a família você acolhe, você apoia, você ajuda, você abraça, você cuida, e daqui a pouco vira a cara e vira o coração, e se tiver que falar mal, fala mal. Todos nós somos bombardeados. Você tem que colocar uma coisa dentro de você. Todos os dias, nem todos os dias nós estamos com o espírito elevado, mas nós temos que dar uma ordem e falar: se levante. Nem todos os dias nós estamos animados, né? Nem todos os dias. Todo mundo pode ter aquela tendência, talvez, a pensar assim: se eu estivesse fazendo outra coisa, será que não seria melhor? Não, talvez não. Porque se você estivesse fazendo outra coisa, você ia enfrentar alguns problemas também. Ou talvez não sejam os mesmos, mas algumas coisas semelhantes. E você ia ter que seguir. Então, nós temos como modelo de fé o Senhor. Nós temos que realmente caminhar dentro de uma comunhão, buscando orientações importantes. Você vê que Paulo está dizendo aqui que ele foi abandonado por muitos. Muitos viraram as costas, como muitos viram as costas para nós. Muitos são ingratos. Muitos falam, talvez toquem em pontos. Quantos de nós somos bombardeados com críticas? Somos bombardeados com injustiças. Isso vem para poder, talvez, sufocar a sua fé, matar a sua fé. Mas o que isso tem a ver com Cristo? É sempre a pergunta que você deve fazer: o que isso tem a ver com o Senhor? Você já prestou atenção quando uma pessoa não está bem, a primeira coisa que ela faz, ela fala: eu não vou na igreja? Marido brigou com a esposa brigou com o marido, ele diz: eu não vou mais na igreja. Mas por que Deus? O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Qual a responsabilidade de Deus nisso? Quando alguns deveriam dizer assim: não, isso não interfere na minha fé, minha comunhão com Deus não muda, minha adoração a Deus não muda. Não é porque alguns não valorizam ou não respeitam que eu vou permitir que isso afete o meu relacionamento com Deus.
É a mesma coisa de uma pessoa que ela teve um problema com um daqui do lado e ele fica de cara feia para você. Não é verdade? Não é você o problema foi o outro, mas está de cara feia para você, fechou para você. A gente precisa saber separar, viver uma fé separada. Passa, por favor. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Fez isso. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. Você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Quem vence a batalha contra o mal? 1 João 5,5. Quem vence a batalha contra o mal? Diga comigo, somente quem crê em Jesus. Quem crê que Jesus, diga comigo, é o Filho de Deus. Olha, quem vence a batalha contra o mal? E lembre-se que quando nós falamos a batalha é para ser travada. Lembre-se que Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é uma batalha espiritual. Nós enfrentamos uma grande guerra espiritual e precisamos estar travando essa batalha continuamente. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Vai lá na frase lá, por favor, Keis. Coloca lá na frase, por favor. Uma das mais perigosas e erradas tendências das últimas décadas é a ideia que a verdade é relativa, determinada pela situação. A filosofia e ideias relacionadas com o pluralismo, que significa várias verdades, é uma contradição bíblica. Diga comigo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então, várias verdades, né? Essa é uma grande mentira. Esse é um conceito que hoje é muito comum aí fora. O pluralismo, que significa várias verdades, essa ideia que a verdade é relativa. Não. Jesus deixou muito claro isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Amém, pessoal? Então isso tem que estar dentro de você com muita convicção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Pode passar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês me amam, diga comigo, obedeça a meus mandamentos. Cristo é a verdade absoluta. Daniel não procurava ser diferente em cada circunstância, pois ele tinha uma fé sólida na palavra de Deus. Quer dizer, hoje existem pessoas que em cada circunstância ele é um. É verdade ou não é? Para cada circunstância ele é um. Não é um na fé. Ele é um para cada circunstância, quando deveria ser um na fé. É aquela mesma pessoa, por isso que a coisa mais importante que todos nós deveríamos fazer. Tem gente que não se preocupa com aquela coisa assim, eu estou pouco me preocupando, estou pouco preocupado com o que os outros vão pensar. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar. Eu estou e é isso que me mantém seguro. É isso que mantém a minha família segura. Porque imagine você, se pessoas como nós não estamos preocupados com o que realmente, primeiro Deus,
segundo as pessoas que nos cercam. O que acontece com a maior parte das pessoas? A maior parte das pessoas e dos cristãos são um péssimo exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Já prestou atenção que muitas vezes a família se escandaliza? Esposa, marido, filhos. É o famoso: o que você vai fazer na igreja? Eu não sei o que você vai fazer na igreja. Eu não sei. Porque muitas vezes, não estou dizendo de algumas situações que podem acontecer e isso são jogadas de forma somente como acusação mesmo, mas estou falando de exemplos. Muitas vezes nós somos cristãos, mas o nosso lar não é um lar cristão. O nosso lar nós não temos o temor para que entre dentro da nossa casa somente aquilo que deve entrar dentro da casa de um cristão. Nós não temos o temor para poder ensinar: olha, aqui isso não entra. A nossa casa, o Senhor disse: sede santo porque eu sou santo, então nós vamos ser separados. Nós vamos viver uma vida, nós decidimos a não nos contaminar, e aqui nós não vamos permitir que entre contaminação. Nós não vamos permitir que entre contaminação dentro dessa casa. Aqui nós vamos fazer culto de ação de graças. Aqui a regra de fé é a palavra do Senhor. Aqui o mundo não entra. Aqui vai ser diferente. É sim, sim, não, não. Os meus filhos, eles carregam, outro dia eles estavam rindo, lembrando das correções que eles sofreram, mas uma boa correção eles lembraram. Muitas vezes, eu disse assim: eu sempre fui capaz de perdoar um erro deles, e não corrigir de forma enérgica com a cinta. Mas, quando mentia, eu dizia: você vai apanhar por causa da mentira, não é por causa do erro. Sabe por quê? O erro, o que você cometeu, eu era capaz de perdoar, mas a mentira não. A mentira te leva para o inferno. A mentira faz com que o pai da mentira é o diabo, e se você mente, você se faz filho do diabo. Então, você não vai aprender mentirinha, não tem mentirinha nem mentirona, porque hoje você mente em coisas pequenas, amanhã você vai mentir em coisas grandes. E a mentira eu não vou deixar passar. Você vai apanhar hoje, repita comigo, eu falava isso, repita comigo: eu vou apanhar por causa da mentira. Então é por causa da mentira que você vai tomar uma cintada. Não por causa do erro, e sim por causa da mentira. Tem coisas que nós devemos, a Bíblia nos ensina, a correção, a verdade. Eles riam disso e lembravam, eu falava: bom, excelente, boa lembrança, porque vocês apanharam por causa do pecado, porque o erro que vocês cometeram, a bagunça que vocês cometeram, vocês nunca apanharam por causa da bagunça. Mas quando a gente pergunta, chegava com a responsabilidade: quem foi que fez? E aí começava aquela mentira, já começava aquela negação. Não, a verdade, se você falar a verdade, você pode não ser punido por isso, mas se você mentir, você vai ser punido, vai ser corrigido, porque o papai não vai compactuar e não vai permitir que você abra uma brecha dessa na tua vida. E hoje você está mentindo em coisas pequenas, amanhã você está mentindo em coisas grandes. Hoje você está ocultando coisas pequenas, amanhã você está ocultando coisas grandes. E como é que você quer a bênção de Deus sobre a tua vida? Você não vai dar essa margem para o diabo, porque quem mente se faz filho do diabo. Então, hoje, por exemplo, não pense você: eu estou pouco me importando. Eu me importo que eu não quero ser escândalo para ninguém. Eu me importo, tem atitude que eu não vou ter realmente, porque eu não quero ser escândalo para os meus filhos. Eu não quero ser escândalo para a minha família. Eu não posso ser pedra de tropeço para a fé deles. Porque um pai pode ser tropeço para a fé de um filho? Pode, sim ou não? É só ele olhar para mim e falar assim: pô, meu pai está lá bonitão, fala a verdade, ensina a falar o sim, sim, não, não, mas meu pai mente, meu pai é um desequilibrado, meu pai é um problemático, meu pai é um mentiroso, meu pai lesa, meu pai não sei o quê.
Fui uma pedra de tropeço para ele. Estou prejudicando a fé dele. E sim, o temor. Cuidado, cuidado. Olha a atitude, olha os exemplos. Papai não faz. Olha a atitude, olha a coisa. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Amém? Jesus deixou claro que a palavra de Deus é a verdade. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, diga comigo, é a verdade. Daniel foi fiel da juventude à velhice. E isso nos encoraja, motiva e desafia a seguir o mesmo exemplo. Diga comigo, da juventude à velhice. Será quantos de nós vão poder chegar lá no final e dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Quantos de nós vão poder chegar lá na frente e dizer isso? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E agora eu estou indo para receber a minha coroa, o meu galardão. De vez em quando, não vem aquele pensamento assim: vou jogar tudo para o alto? Vou parar com tudo? Não está valendo a pena? Por que Deus permitiu isso? Quantos de nós vamos chegar lá na frente e dizer isso? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Consegui manter a minha fé íntegra, inteira, sem desistir, sem dar vazão à minha carne, à minha natureza humana, ser vencido pelos problemas, pelo pecado. É o nosso grande desafio. Passa, por favor. Nossas circunstâncias são diferentes, mas a mesma base de fé em Deus que guiou o profeta na Babilônia 2600 anos atrás nos conduzirá à comunhão eterna com Deus. O que serviu para Daniel continua servindo para nós e sendo de extrema necessidade. Referências, por favor. 2 Timóteo 2, 1 a 26. Meu filho, seja forte por meio da graça que há. Diga comigo, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Lembre-se sempre, você tem a graça. Diga, eu tenho a graça. Diga, eu tenho a graça. Diga, eu tenho a graça. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você tem a graça para fazer aquilo que você acha que você não pode fazer. Você tem a graça para vencer aquilo que você acha que você não pode vencer. Você tem a graça para superar aquilo que você acha que não pode superar. Você tem a graça para orar. Você tem a graça para buscar conhecimento. Você tem a graça para estudar. Você tem a graça para seguir, para se levantar. Você tem a graça. Passa. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Deixa eu voltar aqui, volta o anterior, por favor. Diga comigo, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Pense nisso aqui. O que seria mais importante na sua vida? A vida civil ou o teu propósito?
que você foi alistado, você foi recrutado por alguém. E nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer não poderia agradar o oficial que o alistou. Próximo. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Tem sentido isso? Tem regras. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Tem regras. Tem regras. Ninguém conquista o prêmio se não seguir as regras. Mas o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. O lavrador, você trabalha, você planta, você colhe. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas estas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente de Davi, do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Diga comigo, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso que, quanto já tentaram eliminar a palavra e a palavra só se propaga. Já prestou atenção? Há quanto tempo tentam impedir que a palavra seja pregada e a palavra só se propaga, porque nada nem ninguém pode prender a palavra, nada, nada, nada. E Paulo dizia isso, eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Passa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso lhe trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, diga comigo, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, diga comigo, Ele nos negará. Por isso que você não pode negar a sua fé. Viu? Não negue a sua fé. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembrem-se essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Esforce-se, vou repetir, esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas. Diga comigo, evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele. Diga comigo, o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. O Senhor conhece quem pertence a Ele. Você sabe que Jesus diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor. Se não ouve a voz do pastor, é porque não é ovelha. Pense nisso. A ovelha ouve a voz do pastor. E se a gente diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a ovelha ouve a voz do pastor.
E você precisa realmente analisar se você tem ouvido a voz do pastor. Amém? Fique em pé, por favor. Numa grande casa, alguns utensílios são de ouro, de prata e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, diga comigo, será um utensílio para fins honrosos. Se você permanecer puro, você será como um vaso para fins honrosos, utensílios para fins honrosos, colocado sempre numa posição especial. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Eu sempre digo, pode olhar que os vasos mais bonitos da igreja estão nos lugares de destaque. Cada um é que vai decidir. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. A Bíblia diz que há vasos que é para honra e há vasos que será para desonra. E essa é uma escolha nossa. Eu preciso me manter puro. Eu teria mais coisas para falar, mas o espírito dessa mensagem é a separação, é a decisão de, num mundo corrompido, não se contaminar, de ser um Daniel separado, sua casa separada, sua família separada. É a decisão realmente de ser um cristão no seu estilo de vida. Um cristão no estilo de vida. Quando eu falo um cristão no estilo de vida, se você realmente for um homem que vive à luz da palavra, você se submete à palavra. A sua vida é submetida às orientações bíblicas. E automaticamente, quando você caminha na direção que Deus te dá e se submete à palavra, você caminha debaixo da unção, da graça, do poder da palavra. O que muita gente não entendeu é que tudo que nós aprendemos é para ser praticado, é para ser vivido. E esse estilo de vida cristão, esse estilo de vida separado, faz com que a gente decida ser como Daniel. Eu não vou me contaminar, não vai entrar na minha casa, não vai entrar no meu casamento, não vai entrar no meu trabalho, nada que contamine. Eu preciso da bênção do Senhor. Que tipo de homem, que tipo de fé, que tipo de marido, que tipo de esposa, que tipo de pai, que tipo de pai? Eu oro em casa? Eu oro com os meus? Bispo, a vida é muito corrida. Não, pare.
Pare de correr um pouco, então comece a atentar para as coisas mais importantes da sua vida. Porque as coisas mais importantes não é aquilo que parece ser. Não é aquilo que parece ser. Escute o que eu estou te dizendo. E quando nós caminhamos debaixo da graça do Senhor, é como a Bíblia ensina, né? Aos seus Ele abençoa até quando dorme. Até quando dorme. Mas a minha casa deve ser uma extensão do templo. Aonde eu for, aonde eu entrar, nós somos tentados. Você vê que a natureza humana está sempre nos tentando. Sempre. As mesmas ações, reações, atitudes. O mesmo temperamento. O mesmo temperamento, se tiver coisando, desliga. O mesmo temperamento, para que a gente tenha as mesmas reações, a mesma forma de lidar. Bispo, isso não é uma coisa fácil, por isso que nós temos que nos envolver com a palavra, porque realmente não é fácil. Viver a palavra não é uma coisa fácil, mas nós temos a graça. Nós temos a graça para viver, para ser um Daniel, para ser um Paulo, que mesmo preso está falando do amor do Senhor, mesmo vivendo aprisionado, né, encarcerado, está falando da grandeza do amor do Senhor, e ensinando outros, e dizendo, olha, não se envergonha não, não tenha preocupação, não olhe porque eu estou preso e tenha vergonha do Evangelho não tenha não, porque não é motivo de vergonha. Então, independente do que você esteja vivendo ou passando, viva uma fé profunda, uma comunhão profunda com Deus. Seu futuro depende disso. Quantos de nós vamos chegar lá e dizer assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé? Quantos? Muita gente se diz cristão, mas quantos são de verdade? Vivido uma vida de separação, uma vida de retidão. Quantos? E a melhor coisa, quando nós nos submetemos à palavra, e olha a palavra que eu estou usando para você, nós nos submetemos à palavra. Nós nos submetemos à palavra. Porque se nós não nos submetermos à palavra, você vê que nós estaremos sempre agindo do nosso jeito, da nossa maneira, pela nossa personalidade, pela nossa natureza humana, e é onde fazemos muitas coisas erradas, fazemos escolhas erradas, que acabam não dando certo, não sendo bênção em nossas vidas. Feche os seus olhos, por favor. Seja um homem separado, uma mulher separada. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, a tua mente, os teus pensamentos. Muitas coisas não têm fluído como talvez muitos gostariam, porque ainda permanece a velha natureza, o velho homem, a velha personalidade. Ainda permanece a mesma maneira que muitos lidavam com as coisas, com os problemas lá fora, continuam sendo as mesmas. Quando na verdade nós aprendemos a caminhar por fé, buscar as orientações bíblicas, orar pela tua vida, orar pela tua casa, orar pelo teu casamento. Quantos têm reclamado tanto do marido, tanto da esposa, mas não separa tempo para orar por ele, para orar por ela, investir tempo nisso? Quantos têm reclamado talvez dos filhos, mas não investem tempo, separando tempo para orar por essa mudança, orar por essa transformação, pelo coração novo, pela uma mentalidade nova?
pelo espírito novo dentro dele. Quantos querem ao seu lado uma pessoa diferente, mas não investe tempo? Senhor, coloca um espírito novo, um coração novo, uma nova personalidade, uma nova natureza. Coloca, meu Deus, o temor do Senhor no coração. Investir tempo, isso é viver por fé. O Senhor pode. O Senhor pode. Quantos querem paz dentro de casa, mas o lar não é uma extensão da igreja? Não há um culto de adoração, de ação de graça, não há uma meditação da palavra, não há uma reflexão em família, e automaticamente o mundo está entrando dentro dos lares, seduzindo as famílias, seduzindo os nossos filhos, porque a palavra, ela não dominou. Pense nisso e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a ser um separado. Espírito Santo, eu quero ser um separado. Espírito Santo, eu quero que a minha vida, aonde eu estiver, que haja um altar do Senhor. Aonde eu estiver, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, não porque eu vou dizer que eu sou um cristão, mas que vejam nas minhas atitudes que eu sou um representante do Senhor. Eu quero que as pessoas entrem na minha casa, e não porque eu digo que eu vou à igreja, mas que elas vejam a diferença na minha casa, porque a minha casa é uma extensão da igreja. Faça da tua casa uma extensão da igreja. Faça da tua casa um lugar santo, separado, consagrado. Faça. Bispo, eu não tenho tempo. Não pense dessa forma. Porque se a gente não tem tempo para orar, para buscar, para consagrar, para adorar a Deus, a gente vai ter que gastar tempo resolvendo problemas, correndo atrás de situações que não gostaríamos. Então, peça ao Espírito Santo que te ajude, peça ao Espírito Santo que te dê graça, peça ao Espírito Santo que te fortaleça, peça ao Espírito Santo que te dê unção, e que você seja realmente um separado do Senhor. Viva uma vida separada, sua casa, sua família, que cada lugar que você estiver, que você seja realmente um representante de Cristo. Fala com Deus, esse momento é seu, essa reflexão é sua, essa oração é sua. Peça ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Espírito Santo, me ajuda, dirija a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser um separado e eu estou tomando uma decisão de não me contaminar. Eu estou tomando a decisão de não me contaminar. Daniel, quando precisou falar a verdade a Nabucodonosor, falou a verdade. Daniel, quando se separou para não se contaminar, parecia que ele estava sofrendo prejuízo. Não sofreu não. Às vezes parece que a gente está sofrendo prejuízo. Não, é agora que você vai ser honrado, agora que você vai ser exaltado. Quando você é um separado, você é honrado. Parece que você está em desvantagem. Você não está em desvantagem. Paulo estava preso, mas não deixou de falar, de ensinar, de pregar, de ser o servo do Deus Altíssimo. João Batista, mesmo sendo perseguido, não deixou de falar a verdade. A Herodes,
É isso que Deus espera. Que o Evangelho esteja no teu coração e na tua boca. Que você seja um homem separado, uma mulher separada. Que a sua família seja uma família consagrada. Peça a Deus que te ajude a consagrar a sua família. Peça a Deus que te ajude. Eu quero ter uma família consagrada, Senhor. Uma família separada. Que a minha casa seja uma extensão da igreja. Um lugar de adoração ao Senhor. Que a minha família, Senhor, que nós sejamos instrumentos do Senhor. Abençoe, Senhor. Deixa o Espírito Santo falar na tua mente e ao teu coração. Que o maior beneficiado será você. Deus vai te colocar em lugares de honra. Seja um utensílio para fins honrosos. Deus quer te usar para fins honrosos. Deus quer te usar para fins honrosos. Coloque isso dentro de você. Deus quer te usar para fins honrosos, para coisas gloriosas, grandes, extraordinárias. Dê condições a Ele. Dê condições a Ele. Dê condições a Ele. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoe cada pessoa, abençoe cada família, Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias, abençoe os casais. Nós queremos vencer, Senhor. Nós queremos, meu Pai, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, meu Pai, como Paulo disse. Nos dê lucidez, clareza. Abençoa, Senhor. Coloca o teu Espírito, Senhor, em cada homem, em cada mulher que aqui está. Coloca o teu Espírito nela, Senhor. Que nós possamos seguir mesmo em meio a tantas batalhas, tantas lutas, tantas guerras. Que nós possamos seguir firmes, meu Deus, no propósito. Não parar. Não pare, coloque dentro de você que você não vai parar. Aconteça o que acontecer, você se levanta e segue no propósito. Deus quer te usar para fins honrosos. Deus quer te usar para fins honrosos. Deus quer te usar para fins honrosos. Deus quer usar a sua casa, a sua família. Deus quer te usar para fins honrosos. Te colocar numa posição de honra. Deus quer te usar para fins honrosos. Creia nisso. E deixa Deus te preparar para isso. Vem, Espírito Santo. Toma a vida de cada um, Espírito Santo. Consagra a vida de cada um, Espírito Santo. Abençoe cada homem, cada mulher, abençoe cada família, Senhor. Eu peço, meu Deus, fale melhor às mentes e aos corações. E que possamos ser um Daniel dos dias de hoje. Decidirmos a não nos contaminar. Ser um Paulo. O Paulo que mesmo preso, com tantos problemas, ainda falava do teu amor, da tua grandeza, do teu propósito. Que sejamos um João Batista, que mesmo debaixo de tanta perseguição, não deixou de falar o que o Senhor colocou na boca dele para falar.
Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor. Eu peço mais uma vez, fala profundamente e de forma que a gente possa entender, que ela discirna a tua voz. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Senhor. Te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de recebermos a tua palavra e fazermos aquilo que precisa ser feito. Abençoa, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Cada um, Senhor. Aleluia.